O que realmente passa pela sua mente quando você lê as palavras do Salmo 23, versículo 1, onde o rei Davi afirma solenemente que o Senhor é o seu pastor e por isso nada lhe faltará? Será que compreendemos a profundidade dessa metáfora ou apenas a repetimos de forma automática como um amuleto religioso contra a escassez material? Para os homens e mulheres que viviam no antigo Oriente Próximo, a imagem de um pastor não evocava um cenário idílico de tranquilidade, mas sim uma realidade de vigilância extrema, perigo constante e responsabilidade absoluta. A ovelha é um animal que, por sua própria natureza, carece de senso de direção. Não possui garras ou presas para se defender e é incapaz de encontrar pastos verdejantes por conta própria em uma região predominantemente desértica. Perceba que, ao se colocar na posição de ovelha, o salmista está despindo-se de todo o orgulho humano e reconhecendo uma vulnerabilidade que a nossa sociedade moderna tenta a todo custo mascarar com títulos e conquistas. Entenda uma coisa: a sobrevivência da ovelha nunca dependeu da sua própria força ou inteligência, mas sim da qualidade, do caráter e da dedicação daquele que a guiava pelas planícies áridas da Judéia. Percebendo essa dependência radical e a necessidade de caminhar bem perto do Senhor todos os dias, preparei um material muito especial para apoiar você nessa jornada de intimidade. Trata-se do livro digital 7 Dias para se aproximar de Deus. Guia prático de fé, oração e proteção espiritual. Um roteiro prático desenhado para conduzir seus passos por uma semana de imersão profunda na palavra. Se você deseja fortalecer a sua comunhão e proteger o seu coração contra as aflições deste século, o link para acessar o conteúdo está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Vale a pena conferir para enriquecer ainda mais os ensinamentos que estamos estudando aqui. Note o seguinte aspecto fundamental sobre a rotina desses animais nas terras bíblicas. Sem a presença constante do condutor, o rebanho estaria irremediavelmente condenado à morte por desidratação ou ataques de predadores ferozes como leões e ursos. Como podemos transpor essa dependência radical para a nossa caminhada espiritual nos dias de hoje, em um mundo que idolatra a independência e a autossuficiência a qualquer preço? O pastor precisava conhecer cada uma de suas ovelhas pelo nome, entendendo suas limitações físicas, seus medos e até mesmo a inclinação que algumas tinham de se afastar do grupo principal. Esse cuidado meticuloso envolvia passar noites em claro, enfrentar intempéries climáticas e arriscar a própria vida para resgatar uma única criatura que tivesse caído em um penhasco ou se prendido em espinheiros. Quantas vezes nos esquecemos de que o nosso provedor celestial opera exatamente dessa maneira, mapeando detalhadamente as nossas fragilidades e antecipando as nossas necessidades mais profundas, antes mesmo que possamos articulá-las em oração? A provisão prometida nesse texto sagrado ganha um significado completamente novo quando percebemos que o pastor não apenas entrega recursos, mas entrega a si mesmo, sua atenção e sua proteção integral a seres que não têm nada a oferecer em troca, além de sua total confiança. Diante dessa realidade cultural tão rica, como podemos aplicar esse entendimento prático quando as crises da vida parecem contradizer a promessa de que nada nos faltará? A resposta repousa no fato de que o contentamento espiritual não está ligado à ausência de problemas, mas à presença garantida daquele que governa a nossa existência. Quando permitimos que o Senhor ocupe verdadeiramente o lugar de liderança em nossas vidas, o nosso foco muda drasticamente da escassez que nos cerca para a abundância da presença divina que nos preenche por completo.
Se a ovelha confia que o guia sabe exatamente onde estão as águas tranquilas e os pastos verdejantes, por qual motivo nós insistimos em andar ansiosos, tentando controlar o amanhã com nossas próprias mãos debilitadas? Essa entrega total transforma o nosso interior de tal forma que o medo do futuro perde o seu poder devastador sobre as nossas emoções e decisões diárias. Mas se essa dependência é tão vital para obtermos a verdadeira paz, o que acontece quando o ser humano decide trilhar o caminho inverso e confiar apenas em suas próprias capacidades? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a Escritura nos adverte de maneira contundente sobre o perigo do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, apartando o seu coração do Criador. Essa advertência conecta-se perfeitamente com a mensagem do salmista, pois a promessa de que nada faltará só se manifesta plenamente quando quebramos a ilusão de que somos os senhores do nosso próprio destino. Quantos de nós passamos anos construindo impérios de papel, acreditando que a estabilidade financeira, a posição social ou o intelecto refinado seriam suficientes para nos blindar contra as adversidades da vida? O ser humano moderno assemelha-se a uma ovelha teimosa que, ao encontrar um pequeno punhado de grama seca, acredita que não necessita mais do auxílio do seu condutor e decide caminhar sozinha rumo ao precipício. Perceba que a verdadeira falta não provém da escassez de bens materiais, mas do vazio espiritual, gerado pela arrogância de crer que podemos governar nossa própria história sem a direção divina. Para ajudar você a quebrar essa autossuficiência e cultivar uma dependência real por meio de um hábito diário, preparei um material muito especial chamado 21 Dias de Oração Poderosa. Um mês de transformação espiritual. Trata-se de uma jornada prática desenvolvida para renovar a sua fé e alinhar o seu coração com a vontade do Pai. Se você deseja experimentar essa mudança profunda em sua caminhada, o link de acesso está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Entenda uma coisa de extrema importância. A autossuficiência é uma fortaleza espiritual enganosa que nos afasta da fonte da verdadeira vida e nos torna presas fáceis para as ansiedades deste século. Quando colocamos a nossa segurança naquilo que podemos produzir ou acumular, passamos a viver em um estado constante de alerta e pavor, sabendo lá no fundo que tudo pode desaparecer em um piscar de olhos. Note o seguinte comportamento em nossa sociedade atual. Quanto mais as pessoas buscam se proteger por meio de recursos humanos, mais ansiosas, desconfiadas e necessitadas elas se tornam em seu âmago. Será que não percebemos que a nossa busca incessante por controle é, na verdade, um sintoma claro de que não estamos permitindo que o Senhor seja o nosso pastor? A dependência absoluta de Deus não é um sinal de fraqueza ou infantilidade espiritual, mas sim o ápice da sabedoria humana, reconhecendo as suas próprias limitações inerentes diante da imensidão do Todo-Poderoso. Desfazer essa mentalidade de orgulho exige de nós um exercício diário de rendição e humildade, onde depositamos os nossos planos, medos e expectativas aos pés do altar divino. Ao abrirmos mão do controle ilusório, experimentamos a libertação espiritual de não termos mais que carregar o peso insustentável de garantir o nosso próprio sustento e proteção em um mundo caído. Essa mudança de postura nos permite descansar verdadeiramente na soberania daquele que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo com um esplendor superior ao de qualquer rei humano. O convite bíblico para a dependência radical é, em última análise, um convite para a liberdade e para a vivência de uma paz que excede todo o entendimento humano. Sabendo que a autossuficiência falha, como a língua original do texto sagrado nos ajuda a entender a amplitude dessa provisão divina que desafia a lógica humana.
No texto original do Salmo 23, versículo 1, a expressão traduzida por "nada me faltará" utiliza uma construção teologicamente densa que vai muito além da mera ausência de bens materiais. Essa raiz verbal carrega a ideia de não sofrer diminuição, não ser desprovido daquilo que é essencial e ter as necessidades vitais plenamente supridas de acordo com o propósito do Criador. Quantas vezes distorcemos essa promessa transformadora ao interpretá-la sob a ótica do consumismo moderno, achando que Deus se comprometeu a realizar todos os nossos desejos egoístas e caprichos passageiros? Perceba que o foco do hebraico bíblico não está na opulência ou no acúmulo de supérfluos, mas sim na suficiência perfeita que nos capacita a cumprir a vontade divina em qualquer circunstância. Entenda uma coisa: quando o salmista afirma que nada faltará, ele está declarando que, sob o cuidado do pastor, mesmo os momentos de escassez aparente cooperam para o amadurecimento e fortalecimento da nossa fé. Compreender essa suficiência perfeita na teoria é libertador, mas vivenciá-la no cotidiano exige uma vida de intimidade constante. Para ajudar você a construir esse hábito de intimidade, preparei o livro digital 21 Dias de Oração Poderosa. Um mês de transformação espiritual. Um roteiro de clamor focado em renovar as suas forças e a sua visão espiritual. Se você deseja dar esse passo hoje, o link de acesso está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Note o seguinte paralelo com a caminhada do povo de Israel relatada no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, onde é dito que durante os 40 anos no deserto nada lhes faltou. Embora eles não possuíssem colheitas, casas fixas ou riquezas acumuladas. O deserto não mudou de natureza, continuou sendo um lugar seco e perigoso, mas a provisão divina manifestou-se diariamente por meio do maná, da água da rocha e das vestes que não se envelheceram. Isso nos ensina que a matemática de Deus opera de forma distinta da nossa, priorizando o suprimento do nosso caráter e da nossa alma em detrimento dos confortos temporários que muitas vezes anestesiam a nossa sensibilidade espiritual. Será que estamos dispostos a aceitar o nada me faltará, quando ele se traduz em termos de paciência, resiliência e paz interior em meio à tempestade, em vez de facilidades materiais? A verdadeira riqueza espiritual reside em descobrir que ter o pastor é ter tudo, mesmo quando o mundo ao nosso redor diz que não temos nada. A compreensão profunda da linguagem bíblica liberta o crente do ciclo vicioso, da insatisfação crônica e da inveja que destroem a saúde emocional de tantos indivíduos na atualidade. Quando compreendemos o real significado dessa suficiência, passamos a olhar para a nossa realidade com olhos de gratidão, reconhecendo os milagres silenciosos da provisão diária que frequentemente ignoramos. Aprendemos a contentar-nos tanto na fartura quanto na necessidade, pois a nossa estabilidade não está ancorada nas variáveis terrenas, mas na imutabilidade do caráter de Deus. Essa transformação de perspectiva nos prepara para enfrentar os vales mais escuros da existência, com a certeza inabalável de que o essencial para a nossa alma jamais nos será negado. Compreendido esse fundamento linguístico e espiritual do cuidado divino, de que maneira a soberania e a providência do pastor se manifestam de forma prática em nosso cotidiano quando as provações batem à nossa porta? No livro do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25, o Senhor Jesus Cristo nos direciona a não andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber. Esse ensinamento conecta-se diretamente com a declaração de Davi no Salmo 23, mostrando que a provisão divina abrange de forma profunda o nosso equilíbrio emocional.
Perceba que a ansiedade surge quando assumimos um fardo que pertence exclusivamente ao nosso pastor, tentando antecipar cenários futuros que estão sob o controle soberano do Criador. Quantas vezes você perdeu o sono tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram, esquecendo-se de que a graça divina é distribuída diariamente e na medida exata? Entenda uma coisa: o medo da escassez consome as nossas forças internas e nos impede de desfrutar das bênçãos que já estão disponíveis no momento presente. Será que a nossa falta de paz não é um reflexo direto da nossa relutância em descansar plenamente no cuidado paternal de Deus? Essa entrega exige uma quebra diária do nosso orgulho, permitindo que a mente seja governada pela certeza da fidelidade eterna do Senhor. Note o seguinte aspecto sobre a dinâmica da preocupação humana. Ela funciona como um espelho distorcido que agiganta as dificuldades e diminui a nossa percepção do poder do Altíssimo. Quando a Bíblia nos assegura que nada nos faltará, ela está incluindo o suprimento de paz interior, discernimento espiritual e estabilidade mental para enfrentar os dias maus. Como podemos professar fé em um Deus totalmente poderoso e, ao mesmo tempo, viver como se estivéssemos órfãos em um universo hostil? O cuidado do pastor não se limita ao alimento físico que é colocado em nossa mesa, mas estende-se ao alívio da alma que se encontra sobrecarregada pelas pressões cotidianas. Se o próprio Criador do universo se comprometeu a zelar por cada detalhe da nossa caminhada, qual é a razão de permitirmos que o pavor do amanhã paralise as nossas ações hoje? Essa paralisia espiritual destrói a nossa capacidade de testemunhar os milagres silenciosos que acontecem ao nosso redor a cada novo amanhecer. A aplicação prática dessa verdade transformadora exige que mudemos o foco dos nossos pensamentos, substituindo as projeções catastróficas pela lembrança ativa das fidelidades passadas do Senhor. Ao longo da sua história, quantas vezes o livramento divino chegou no último segundo, demonstrando que você nunca esteve desamparado nas horas de maior aflição? Quando os pensamentos de insuficiência tentarem invadir a sua mente, responda a eles declarando que a sua suficiência provém daquele que jamais falha em suas promessas eternas. Entregue os seus anseios por meio da oração sincera e permita que o Espírito Santo recalibre o seu coração, blindando as suas emoções contra os ataques da dúvida. Vivenciar o verdadeiro significado de que nada faltará é caminhar de cabeça erguida, sabendo que o amanhã já foi integralmente planejado e protegido por quem nos ama com um amor incondicional. Com essa certeza, descobrimos que o descanso espiritual deixa de ser uma meta utópica e passa a ser a realidade concreta que sustenta os nossos passos diários. No próprio Salmo 23, no versículo 4, o salmista Davi expande a compreensão da provisão divina ao mencionar a jornada pelo vale da sombra da morte, um lugar de escuridão profunda e perigo iminente. Essa transição textual revela que o lema de que nada faltará não nos isenta de passar por momentos de extrema dor, luto ou provação severa. Perceba que o milagre nesse cenário desolador não é a ausência do vale, mas sim a garantia absoluta da presença reconfortante do pastor que caminha lado a lado conosco. Quantas pessoas se revoltam contra o Criador ao enfrentarem perdas, por acreditarem erroneamente que a fé cristã seria um passaporte para uma vida sem nenhum sofrimento? Entenda uma coisa, é no meio da escuridão mais densa que a luz do cuidado do Senhor brilha com maior intensidade, revelando facetas do seu caráter que jamais conheceríamos no topo da montanha. Essa experiência dolorosa reconecta a nossa alma com o que realmente possui valor eterno, desfazendo as ilusões de controle que alimentamos nos dias de calmaria.
Note o seguinte detalhe crucial sobre as ferramentas do pastor mencionadas no texto sagrado: o bordão e o cajado, instrumentos que trazem consolo e direção para a ovelha assustada. O bordão era utilizado para afastar os predadores perigosos, enquanto o cajado servia para resgatar o animal de fendas profundas e mantê-lo na rota correta do rebanho. Como podemos transferir essa imagem para as nossas crises existenciais, quando sentimos que as nossas forças humanas se esgotaram completamente e as opções desapareceram? O Senhor utiliza a sua palavra viva para nos corrigir com doçura e nos defender dos ataques espirituais que tentam destruir a nossa esperança e a nossa dignidade. Será que conseguimos compreender que até mesmo a disciplina divina é uma forma sutil de provisão, destinada a evitar que nos percamos em caminhos de autodestruição? Essa intervenção pastoral demonstra que o amor de Deus é ativo e protetor, não nos deixando à mercê das nossas próprias inclinações errôneas. Diante dos vales escuros da vida, a nossa postura não deve ser de desespero ou murmuração, mas de total dependência da soberania e do abraço consolador de Deus. Quando as lágrimas insistirem em cair e o futuro parecer incerto, lembre-se de que o pastor conhece o caminho de saída desse território hostil e árido. Fortaleça a sua alma meditando nas Escrituras e permitindo que o testemunho de outros cristãos que venceram provações semelhantes alimente a sua fé claudicante. Não tente atravessar a dor sozinho ou mascarar os seus sentimentos com falsas seguranças terrenas que ruem diante da primeira tempestade real. O que verdadeiramente nos sustenta no vale é a certeza inabalável de que aquele que nos guia nunca se afastará de nós, transformando a nossa fraqueza em uma plataforma para a manifestação do seu poder sobrenatural. Essa travessia difícil molda a nossa maturidade espiritual, preparando-nos para acolher aqueles que enfrentam aflições semelhantes com o mesmo consolo que recebemos do céu. No livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 5, encontramos a impressionante declaração de que o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, e unge a nossa cabeça com óleo fresco. Essa imagem oriental aponta para um banquete de honra, vitória pública e hospitalidade real, concedida por um anfitrião imensamente poderoso. Perceba que a provisão do pastor vai muito além da mera sobrevivência básica no deserto, alcançando o nível da exaltação e da restauração da nossa honra diante daqueles que torciam pelo nosso fracasso. Quantas vezes você se sentiu humilhado, caluniado ou rejeitado em seu ambiente de trabalho, familiar ou social, acreditando que a injustiça humana teria a palavra final sobre a sua história? Entenda uma coisa: Deus não apenas supre as suas necessidades em segredo, mas faz questão de demonstrar o seu amor por você de maneira visível e incontestável para o mundo. Esse banquete público cala a voz da acusação e estabelece a justiça divina acima de qualquer julgamento humano falho. Note o seguinte ensinamento contido no ato de ungir a cabeça com óleo. Na antiguidade, esse gesto substituía a secura provocada pelo sol escaldante por alegria, trazendo também refrigério espiritual para o convidado de honra. Enquanto os adversários observam com espanto, o Senhor derrama o seu Espírito sobre as nossas vidas, curando as marcas da rejeição e renovando o nosso vigor para as batalhas futuras. Como podemos reagir à oposição e à inveja alheia, sabendo que o nosso provedor está assentado no trono do universo e advoga a nossa causa com justiça perfeita? Não precisamos gastar as nossas energias tentando nos vingar ou provar o nosso valor para as pessoas, pois o próprio Deus se encarrega de preparar o cenário da nossa vitória no tempo oportuno.
A mesa posta em meio ao conflito nos ensina que a paz que o Senhor nos concede é inabalável e imune às circunstâncias externas mais hostis. Essa unção revigora as nossas forças internas, transformando o cansaço do combate em uma celebração viva de triunfo e gratidão espiritual. Para viver essa dimensão de honra espiritual, precisamos aprender a nos assentar à mesa que Deus preparou, rejeitando os banquetes de amargura, ressentimento e autopiedade que o inimigo tenta nos oferecer. Quando as afrontas surgirem, escolha silenciar o seu ego e permitir que o Senhor seja o seu escudo protetor e o seu justificador supremo. Concentre-se em desfrutar da comunhão íntima com o pastor, banqueteando-se da sua palavra e permitindo que o cálice da sua vida transborde em ações de graça e generosidade para com o próximo. Olhe para os seus opositores não com ódio, mas com os olhos da misericórdia de quem sabe que está seguro sob as asas do Deus Todo-Poderoso. Essa mudança de postura transforma a perseguição em matéria-prima para o testemunho do poder restaurador de Deus em sua vida diária. O transbordar do nosso cálice torna-se uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a verdadeira saciedade em um mundo sedento de paz. No livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 6, encontramos a declaração de que a bondade e a misericórdia seguirão o servo do Senhor todos os dias da sua existência terrena. Como você reage quando percebe que o seu Criador enviou 2 escoltas divinas para caminhar na sua retaguarda ao longo de toda a sua jornada? Entenda uma coisa: a promessa de que nada faltará ganha uma dimensão extraordinária quando compreendemos que o amor paternal de Deus nos persegue ativamente, em vez de apenas esperar que nós o alcancemos por nossos próprios méritos debilitados. Essa cobertura espiritual ininterrupta anula o pavor do desamparo e nos assegura que o suprimento para as nossas carências mais profundas já foi providenciado antes mesmo de cruzarmos a linha de chegada de cada provação. Quando permitimos que essa verdade penetre em nosso íntimo, a nossa mentalidade de escassez é completamente desfeita pela certeza de um cuidado que não possui data de validade. Será que conseguimos mensurar a segurança espiritual que provém de sabermos que, mesmo nos dias em que tropeçamos, a benevolência e a compaixão divinas continuam firmes em nosso encalço? A percepção dessa presença dupla e constante recalibra as nossas expectativas em relação ao futuro, transformando o nosso medo crônico em um louvor sincero e permanente. Note o seguinte detalhe sobre o termo hebraico utilizado para seguir, que transmite a ideia forte de perseguir com insistência e determinação inabaláveis. No contexto cultural da época, os pastores utilizavam cães treinados para guardar a retaguarda do rebanho, impedindo que as ovelhas ficassem para trás ou fossem capturadas por predadores traiçoeiros. Por qual motivo insistimos em olhar para trás com pavor do passado, se o próprio Deus colocou a sua graça e o seu favor para cobrir todas as nossas pegadas e erros anteriores? Essa perseguição de amor demonstra que o Senhor não desiste de nós quando demonstramos fraqueza ou quando a nossa fé parece fraquejar sob o peso das tribulações do cotidiano. Diante de tamanho zelo pastoral, como podemos justificar a nossa insistência em vivermos mendigando a aprovação e o afeto de um mundo que é inerentemente instável e passageiro? O pastor do universo empenha a sua própria palavra para garantir que a sua bondade suprirá as nossas necessidades materiais e a sua misericórdia perdoará as nossas falhas espirituais mais íntimas. Essa aliança eterna nos liberta da necessidade neurótica de nos protegermos sozinhos contra as rasteiras que a vida costuma nos dar.
Perceba que a aplicação prática desse princípio exige de nós um voto de confiança radical na fidelidade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando acordar pela manhã e sentir o peso das incertezas sufocar o seu peito, escolha mentalizar que a bondade e a misericórdia já estão apostadas à sua porta para guiar cada um dos seus passos. Se as ferramentas de Deus estão em plena atividade ao seu redor, qual é o sentido de continuar alimentando diálogos internos destrutivos sobre a possibilidade da sua ruína iminente? Rompa com essa postura de derrota e passe a caminhar com a postura de quem se sabe profundamente amado e protegido pelo Rei da Glória. Use a sua voz para profetizar a provisão em sua casa, em sua saúde e em seus relacionamentos, rejeitando toda e qualquer palavra de maldição ou escassez que tente se estabelecer em sua mente. Será que você consegue enxergar que os olhos do seu provedor estão fixos em você, neste exato momento, prontos para derramar um refrigério sobrenatural sobre a sua alma cansada? Desfrute dessa comunhão diária e permita que a certeza do cuidado divino seja a rocha inabalável que sustenta a sua estabilidade emocional em qualquer tempo ou estação. No livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 3, o salmista Davi nos ensina que o Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome sagrado. Essa declaração fundamental aponta para a restauração profunda que o nosso interior necessita quando nos sentimos exaustos e desorientados pelas batalhas exaustivas da vida diária. Diante das pressões intensas que esgotam a nossa mente e o nosso coração, onde mais poderíamos encontrar um descanso real que não seja nos braços acolhedores do nosso pastor perfeito? Entenda uma coisa, o refrigério oferecido pelo Criador não é um mero paliativo temporário, mas uma reconstrução espiritual completa da nossa identidade que foi fragmentada pelas decepções humanas. O Senhor nos recolhe em nossa fraqueza, cura as nossas feridas ocultas com o óleo da sua presença e renova o nosso vigor interior para prosseguirmos na caminhada da fé. Será que você tem permitido que o Espírito Santo realize essa obra de cura em seu íntimo? Ou continua tentando mascarar o seu cansaço com as distrações efêmeras deste século? A restauração da alma é o ponto de partida essencial para que possamos discernir os caminhos retos que Deus planejou para nós. Note o seguinte aspecto sobre a expressão veredas da justiça, que indica trilhas seguras e bem marcadas em meio ao terreno acidentado e perigoso do deserto da Judéia. A ovelha que confia no seu guia não precisa se preocupar em escolher o melhor rumo, pois sabe que a sabedoria do condutor é infinitamente superior à sua própria visão limitada e falha. Por que razão gastamos tanta energia tentando descobrir atalhos para o sucesso ou para a felicidade, se o pastor já mapeou a rota exata que preserva a nossa integridade espiritual? Andar por essas veredas exige de nós uma obediência cega e uma renúncia total aos apelos do nosso ego, que sempre busca a facilidade e o prazer imediato. O Senhor nos conduz por caminhos de retidão, não porque merecemos, mas por amor do seu próprio nome, empenhando a sua reputação divina na nossa preservação integral. Como poderíamos duvidar do destino final de uma jornada onde o próprio Deus colocou o seu caráter eterno como garantia absoluta de sucesso e livramento? Essa certeza nos dá coragem para rejeitar as propostas enganosas do mundo e permanecer firmes nos mandamentos sagrados que geram vida e paz verdadeira. Perceba que o refrigério e a direção divina andam de mãos dadas, operando uma transformação visível em nossa maneira de agir, falar e nos posicionar diante das crises cotidianas. Quando a sua mente for bombardeada por pensamentos de dúvida ou confusão espiritual, silencie o ruído externo e busque a orientação contida nas Escrituras Sagradas.
Se o próprio Deus se comprometeu a guiar os seus passos pelas veredas certas, qual é o motivo de você continuar agindo por impulso ou desespero emocional? Permita que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, governando as suas decisões financeiras, familiares e profissionais com sabedoria do alto. Abandone de uma vez por todas a postura de quem caminha sem rumo e assuma a identidade de uma ovelha que conhece e atende prontamente à voz do seu legítimo dono. Será que não está na hora de você parar de lutar com as suas próprias forças debilitadas e se entregar totalmente ao direcionamento infalível do Altíssimo? O descanso que você tanto procura só se manifestará plenamente quando a sua vontade humana estiver totalmente alinhada e submissa à soberana vontade do Pai Celestial. No livro dos Salmos, capítulo 23, na parte final do versículo 6, encontramos o ápice da confiança do salmista ao declarar que habitará na casa do Senhor por longos dias. Essa afirmação extraordinária eleva a promessa de provisão para além das fronteiras do tempo presente, inserindo a nossa existência em uma perspectiva de eternidade gloriosa e inabalável. Diante da brevidade da vida humana e da fragilidade de todas as estruturas terrenas, o que poderia nos trazer maior segurança do que a garantia de um lar eterno junto ao Criador? Entenda uma coisa. A expressão "nada me faltará" só atinge a sua plenitude máxima quando compreendemos que o nosso destino final não é este mundo decaído, mas a presença bendita do Pai. O pastor não nos guia apenas para nos dar uma vida confortável nesta terra, mas para nos conduzir em segurança até os portais da Nova Jerusalém Celestial. Será que a sua fé está ancorada nas bênçãos temporais que desaparecem com o tempo, ou na herança incorruptível que está reservada para os santos nos céus? Essa esperança escatológica funciona como uma âncora firme para a nossa alma, impedindo que sejamos arrastados pelas tempestades teológicas e morais da atualidade. Note o seguinte significado profundo contido na ideia de habitar na casa do Senhor, que no contexto bíblico representa a intimidade familiar mais pura e a comunhão ininterrupta com a divindade. Não se trata de uma visita rápida ou de um comparecimento religioso formal aos finais de semana, mas de estabelecer morada permanente no lugar onde a glória de Deus se manifesta sem barreiras. Como podemos viver como órfãos ou andar desamparados neste mundo, sabendo que fomos adotados como filhos legítimos e herdeiros da promessa divina? Essa posição de intimidade nos garante acesso livre ao trono da graça, onde podemos depositar os nossos fardos e receber misericórdia nos momentos de maior aflição. O pastor que nos guia nas planícies áridas é o mesmo Pai que nos recebe em sua mesa real, cobrindo-nos com mantos de justiça e salvação eterna. Diante de tão maravilhoso privilégio espiritual, qual deve ser a nossa resposta de gratidão e santidade em nosso viver diário perante os homens? A consciência do nosso destino eterno purifica as nossas motivações e nos impulsiona a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor em todas as coisas. Perceba que viver com os olhos fitos na eternidade transforma radicalmente a nossa escala de valores e a nossa perception sobre o que realmente significa ter falta de algo. Os sofrimentos do tempo presente perdem o seu peso esmagador quando comparados com a glória excelente que em nós há de ser revelada no dia do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa morada final está garantida pelo sangue do Cordeiro de Deus, por qual razão deveríamos nos desesperar diante das perdas financeiras ou materiais passageiras? Olhe para as suas crises atuais, através das lentes da eternidade, e veja como as grandes montanhas de problemas se reduzem a pequenos grãos de areia insignificantes. Mantenha o seu coração focado nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai.
governando o universo com poder e autoridade supremos. Será que você está pronto para abandonar as vãs preocupações deste mundo e mergulhar de cabeça na dimensão do descanso espiritual que o Salmo 23 nos propõe? Caminhe confiantemente debaixo dessa verdade transformadora, sabendo que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o grande dia da eternidade. No livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, encontramos a promessa de que o Deus soberano suprirá cada uma de nossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa afirmação teológica serve como um alicerce perfeito para compreendermos a declaração do rei Davi de que nada nos faltará sob o cuidado do pastor divino. Perceba que a nossa grande crise contemporânea não reside na falta de provisão divina, mas na nossa incapacidade crônica de diferenciar o que é essencial para a nossa sobrevivência espiritual daquilo que é apenas um capricho do nosso ego inflado. Quantas vezes você se ajoelhou em oração para clamar por algo que considerava vital, mas que na verdade era apenas um desejo passageiro moldado pelo consumismo desenfreado da sociedade atual? Será que o silêncio de Deus, em certas ocasiões, não é, em si mesmo, uma forma sutil e misericordiosa de livramento contra as nossas próprias ambições egoístas? Entenda uma coisa: o pastor perfeito não se comprometeu a satisfazer a nossa ganância, mas sim a sustentar a nossa vida com tudo o que precisamos para cumprir o propósito eterno que Ele estabeleceu para nós. Note o seguinte comportamento na criação de ovelhas. Se o animal for deixado livre para escolher o seu próprio alimento, ele comerá plantas venenosas ou pastará até destruir as raízes da terra, provocando a sua própria ruína por pura ignorância. O condutor do rebanho conhece a biologia da criatura e sabe exatamente qual pastagem trará saúde e qual trará enfermidade ou morte. Como podemos questionar as decisões do Criador quando Ele fecha certas portas financeiras ou profissionais que nós tanto desejávamos atravessar a qualquer custo? Não seria o caso de reconhecermos que a nossa visão humana é extremamente limitada e que frequentemente confundimos a facilidade imediata com a verdadeira felicidade duradoura? A verdadeira maturidade cristã desbrocha quando passamos a descansar na sabedoria daquele que nos guia, aceitando que o seu não é tão proveitoso para a nossa alma quanto o seu sim. Ao rompermos com a ditadura do desejo, experimentamos a libertação espiritual do contentamento, descobrindo que possuir o Senhor é ter a maior e mais absoluta riqueza que um ser humano pode desfrutar nesta existência. A aplicação prática desse princípio exige que façamos um exame diário e minucioso de nossas motivações mais profundas, realinhando as nossas prioridades diárias com os valores inabaláveis do reino de Deus. Quando a insatisfação tentar se instalar em seu lar, através das redes sociais ou das comparações destrutivas com o padrão de vida alheio, responda a esses sentimentos declarando a suficiência da graça divina sobre a sua história. Se você tem o sustento diário, a paz na mente e a certeza da salvação eterna, qual é a razão real para continuar vivendo sob o peso esmagador da insatisfação e da murmuração? Mude a sua postura emocional e comece a louvar a Deus pelo que Ele já realizou e pelos livramentos silenciosos que você nem chegou a perceber na correria do cotidiano. Permita que a simplicidade do Evangelho cure o seu coração da ansiedade de acumular tesouros terrenos que a traça e a ferrugem inevitavelmente consumirão com o passar dos anos. Caminhar com a certeza de que nada faltará é viver com o espírito leve, sabendo que a mesa da sua casa será sempre suprida com a porção exata da fidelidade do Altíssimo.
No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, a Escritura Sagrada nos assegura com autoridade que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Essa verdade profunda conecta-se diretamente com a rotina das ovelhas que precisam aprender a esperar pacientemente no aprisco, até que o seu condutor decida que é o momento seguro para iniciar a jornada rumo aos pastos. Perceba que a provisão prometida no Salmo 23 não se manifesta de acordo com o nosso cronograma humano apressado, mas sim no tempo perfeito e soberano daquele que governa as estações da vida. Quantas vezes o desespero tomou conta do seu coração simplesmente porque as respostas de Deus pareciam demorar mais do que a sua paciência conseguia suportar? Será que não compreendemos que o período de espera não é um sinal de esquecimento divino, mas um processo pedagógico essencial para fortalecer a nossa estrutura espiritual e moldar o nosso caráter? Entenda uma coisa: a pressa humana é uma das maiores inimigas da fé genuína, pois nos empurra a fabricar soluções carnais que geram frutos amargos de arrependimento e dor. Note o seguinte aspecto sobre as trilhas do deserto. O pastor muitas vezes faz o rebanho parar e descansar à sombra de grandes rochas durante as horas em que o sol escaldante está em seu ápice, impedindo que os animais morram de exaustão térmica. Para a ovelha desatenta, aquela pausa forçada pode parecer um atraso inútil na caminhada, mas para o guia experiente é uma medida vital de preservação e cuidado. Como você tem reagido quando o Senhor impõe um tempo de quietude ou de aparente estagnação em seus projetos pessoais ou ministérios eclesiásticos? Não seria esse o momento ideal para silenciar as vozes do ativismo religioso e buscar a intimidade profunda que só se desenvolve no secreto da oração silenciosa? A nossa alma necessita desses períodos de desintoxicação do barulho do mundo, para que possamos ouvir com clareza a voz mansa e delicada do Espírito Santo nos direcionando. Aprender a esperar com paciência e confiança é uma demonstração inequívoca de que reconhecemos que o controle da nossa história pertence exclusivamente ao Senhor e não às nossas estratégias humanas. Viver essa dimensão da esperança exige que quebremos o vício da agitação mental, cultivando uma atmosfera de adoração e rendição, mesmo quando as circunstâncias externas parecem imóveis. Quando o medo do futuro tentar acelerar os seus passos rumo a atalhos perigosos, firme os seus pés na rocha das promessas bíblicas e recuse-se a agir debaixo de pressão emocional. Se o próprio Deus determinou o tempo certo para cada propósito debaixo do céu, por qual motivo você insistiria em forçar situações que ainda não receberam a unção divina para frutificar? Dedique o seu tempo de espera para se aprofundar no conhecimento da palavra e para servir ao próximo com amor altruísta, transformando a sala de espera em um laboratório de amadurecimento espiritual. Confie que daquele que cuida de você não virá nenhum atraso prejudicial, mas sim o cumprimento exato de cada linha que ele escreveu a seu respeito desde a fundação do mundo. O descanso verdadeiro se manifesta quando descansamos na certeza de que o tempo de Deus é sempre infinitamente melhor do que o nosso. No livro dos Salmos, capítulo 78, versículos 3 e 4, o autor nos exorta solenemente a não ocultar dos nossos filhos as verdades que ouvimos e aprendemos de nossos antepassados, contando à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder soberano. Essa transmissão de fé liga-se de modo íntimo ao testemunho vivo que deixamos quando escolhemos viver debaixo da premissa transformadora de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Perceba que a maneira como reagimos às crises financeiras, às enfermidades na família e às perdas dolorosas funciona como uma pregação silenciosa, porém avassaladora, para aqueles que nos cercam dentro do nosso próprio lar. Que tipo de herança espiritual você tem construído para os seus filhos e netos através das suas atitudes diárias diante das tribulações da vida? Será que eles enxergam em você um exemplo de serenidade e oração, ou apenas uma pessoa consumida pelo pavor da escassez e pelas murmurações constantes? Entenda uma coisa: o legado mais valioso que podemos deixar para a nossa descendência não são bens materiais que o tempo destrói, mas sim a memória indelével de uma vida que dependeu inteiramente da fidelidade de Deus e nunca foi envergonhada. Note o seguinte padrão histórico registrado nas Escrituras. As famílias que viram os seus patriarcas e matronas worshiping ao Senhor no meio da escassez desenvolveram uma raiz de fé tão profunda que resistiu aos cativeiros e às perseguições mais severas. Quando os seus filhos testemunham o milagre da provisão chegando à mesa após um período de clamor e jejum em família, a fé deixa de ser uma teoria abstrata e passa a ser uma realidade viva em suas mentes. Como podemos esperar que as novas gerações permaneçam firmes nos caminhos da retidão, se nós mesmos falhamos em demonstrar confiança prática no Deus que professamos servir com os nossos lábios? A nossa estabilidade emocional em meio ao caos é o argumento mais poderoso para convencer o mundo de que o Evangelho de Jesus Cristo possui poder real de transformação e sustentação. Cada vitória que você alcança de joelhos no chão torna-se um memorial de pedra que aponta para as futuras gerações a direção certa do cuidado e da providência do Altíssimo. Para consolidar esse legado de confiança mútua, é fundamental que transformemos as nossas mesas de jantar em altares de testemunho e gratidão, compartilhando as histórias de livramento que marcaram a nossa trajetória. Reúna a sua família para contar como o pastor supriu as necessidades nos momentos em que todos os recursos humanos haviam se esgotado completamente e as portas pareciam trancadas. Ensine os mais jovens a consultar o Senhor antes de tomar decisões importantes, mostrando que a dependência divina é a maior insígnia de honra e sabedoria que um homem pode carregar. Ao agirmos assim, blindamos a mente de nossa posteridade contra o materialismo ateu e o relativismo moral, que tentam desconstruir os valores eternos da palavra sagrada. Caminhe de cabeça erguida, sabendo que a sua fidelidade atual está abrindo veredas de bênçãos e proteção para as gerações que ainda nem nasceram, mas que colherão os frutos da sua árvore de fé. A certeza da provisão divina estende-se como um manto sagrado sobre a sua linhagem, garantindo que o sustento do céu jamais faltará à casa dos justos. No livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 24, o Senhor Jesus exorta seus discípulos a não viverem sob o peso do pavor constante da falta de recursos materiais. Perceba que o medo da escassez é uma das amarras espirituais mais cruéis da nossa sociedade contemporânea, que nos empurra a acumular muito além do necessário por pura desconfiança do amanhã. Quantas vezes você se pegou olhando para a sua conta bancária ou para as prateleiras da sua despensa com um sentimento profundo de insegurança, mesmo sabendo que o Criador tem sustentado os seus passos até aqui? Entenda uma coisa: o medo é um mestre tirano que cega os nossos olhos para os milagres cotidianos e nos impede de desfrutar da verdadeira liberdade que a fé proporciona. Será que a nossa busca incessante por garantias humanas não revela que, no fundo do nosso coração, ainda duvidamos da capacidade do pastor de nos manter firmes em tempos de crise? Note o seguinte aspecto:
A ovelha não guarda alimento para o dia seguinte, porque confia inteiramente na provisão diária que o seu condutor se encarrega de encontrar nas planícies. Quando compreendemos a amplitude da promessa contida no Salmo 23, a nossa mentalidade sofre uma renovação profunda e o pavor da miséria perde o seu domínio sobre a nossa mente. Como podemos caminhar de cabeça baixa, agindo como se fôssemos órfãos espirituais em um mundo deserto, se o próprio dono do ouro e da prata se autodenomina o nosso provedor pessoal? A graça divina não opera com base na escassez deste sistema terreno decaído, mas sim de acordo com as riquezas celestiais que não sofrem nenhum tipo de desvalorização ou término. Você já parou para meditar no fato de que o mesmo Deus que veste os lírios do campo com tamanha beleza está atento aos mínimos detalhes das suas necessidades financeiras e familiares? Romper com o medo exige uma postura de adoração deliberada no meio da tempestade, declarando a suficiência do Senhor quando todas as circunstâncias ao redor apontam para o fracasso econômico. Não permita que as notícias alarmantes deste século roubem a convicção de que a mesa da sua casa está blindada pela palavra empenhada daquele que nunca mentiu. A verdadeira riqueza espiritual se manifesta quando aprendemos a viver com o coração desprendido das amarras do materialismo, encontrando o nosso contentamento exclusivo na presença contínua do Altíssimo. Se o Senhor é a nossa porção eterna, que tipo de falta real poderia nos atingir a ponto de destruir a nossa paz interior e a nossa estabilidade emocional? Comece a praticar a generosidade mesmo nos períodos de aperto, demonstrando ao reino das trevas que a sua segurança não está estribada no tamanho das suas posses, mas na fidelidade do Deus vivo. Quantos testemunhos impactantes de provisão sobrenatural nós deixamos de vivenciar simplesmente porque escolhemos reter o pouco que tínhamos, em vez de semear com fé e confiança no altar do Pai? Permita que o Espírito Santo cure a sua mente de traumas passados relacionados à escassez, instalando uma certeza inabalável de que o cuidado pastoral cobrirá cada dia da sua história. Caminhar sob essa atmosfera de suficiência transforma os nossos dias em uma celebração contínua de gratidão, preparando o nosso espírito para compreender o cuidado individualizado que o Criador dispensa a cada um de seus filhos amados. No livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 6, encontramos a parábola da ovelha perdida, onde o mestre nos mostra o esforço incansável do pastor para resgatar uma única criatura que se desgarrou do rebanho principal. Perceba que a provisão do Senhor não é um conceito genérico voltado apenas para as multidões, mas sim um atendimento personalizado que alcança a nossa alma nos momentos de mais profunda solidão e isolamento. Quantas vezes você se sentiu completamente sozinho em meio a uma multidão de pessoas, com a sensação dolorosa de que ninguém compreendia a dor ou a angústia que corroía o seu peito no secreto? Entenda uma coisa: o pastor conhece a sua voz real, decifra os seus suspiros mais íntimos e não hesita em deixar as 99 no aprisco seguro para ir ao seu encontro nos vales mais escuros da vida. Será que conseguimos mensurar o valor de sermos conhecidos pelo nosso próprio nome, por aquele que governa as galáxias com o sopro de sua boca? Note o seguinte detalhe: o cuidado individualizado de Deus é o remédio mais eficaz contra a depressão e o vazio existencial que assolam a nossa geração contemporânea. No período em que nos sentimos isolados ou rejeitados pelas estruturas sociais humanas, o Espírito Santo intensifica a sua manifestação de refrigério, tornando o secreto um lugar de cura e revelação profunda.
Por qual motivo insistimos em buscar o aplauso e a validação das pessoas, se o abraço do Criador no quarto escuro é mais do que suficiente para restaurar a nossa dignidade fragmentada? A solidão deixa de ser um deserto estéril e passa a ser um laboratório divino quando permitimos que a presença de Deus preencha cada espaço vazio da nossa história afetiva. Você compreende que muitas das crises que você enfrenta servem justamente para desatar as suas dependências emocionais de homens e firmar a sua alma exclusivamente na rocha inabalável de Cristo. O sustento que vem do céu, nas horas de isolamento, se traduz em uma paz sobrenatural que o mundo não consegue entender e muito menos arrancar do nosso coração. Deixe de lutar contra os momentos de quietude e aproveite essa estação para ouvir os sussurros de amor e os direcionamentos estratégicos que o seu condutor tem para a sua caminhada. Vencer o sentimento de desamparo requer de nós a decisão diária de sintonizar a nossa mente com a verdade eterna das Escrituras, rejeitando as mentiras de acusação que tentam nos paralisar. Quando o inimigo soprar em seus ouvidos que você foi esquecido ou abandonado à própria sorte, responda com firmeza, declarando que as marcas das suas mãos estão gravadas nas palmas do Senhor. Como poderia um Deus tão zeloso se esquecer da criatura pela qual ele entregou o seu próprio filho, unigênito, em uma cruz de maldição e dor? Erga a sua cabeça e passe a enxergar o isolamento temporário como uma oportunidade bendita de afiar as suas ferramentas espirituais e fortalecer a sua comunhão íntima com o Pai Celestial. A certeza desse cuidado exclusivo nos capacita a estender a mão para aqueles que também se encontram caídos nas fendas do caminho, tornando-nos canais vivos da consolação divina. Pensando nisso, compreendemos que o banquete oferecido pelo pastor não visa apenas o nosso deleite individual, mas serve como um convite para a restauração das nossas relações comunitárias e espirituais. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor ressuscitado faz um convite extraordinário ao declarar que está à porta e bate, prometendo que, se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Perceba que a mesa mencionada no Salmo 23 não é apenas um lugar de ostentação diante dos adversários, mas representa o ápice da comunhão íntima, do alinhamento espiritual e da cura das nossas feridas emocionais. Quantas vezes nos assentamos à mesa terrena com o corpo presente, mas com a mente completamente distante, sobrecarregada pelas cobranças e pelos traumas que colecionamos ao longo da nossa jornada? Entenda uma coisa: o banquete do pastor é um ambiente de total aceitação e restauração, onde não precisamos usar máscaras de perfeição ou tentar impressionar o nosso anfitrião com falsos méritos humanos. Será que você tem tirado tempo de qualidade para se assentar com o Senhor e permitir que as suas palavras de vida eterna curem as dores ocultas do seu passado? Note o seguinte princípio: a cura real não acontece na agitação das atividades religiosas diárias, mas na quietude de uma mesa posta pelo próprio Deus para nos alimentar. A mesa do Senhor. Os nossos valores são profundamente recalibrados e a nossa visão espiritual é limpa de todas as distorções causadas pelas decepções e pelas injustiças que sofremos dos homens. Como podemos nutrir sentimentos de amargura, rancor ou desejo de vingança contra os nossos semelhantes quando estamos nos alimentando da graça incondicional e do perdão que emanam do trono divino? O alimento que o pastor nos serve cura o nosso caráter, desfaz o nosso orgulho e nos ensina a olhar para os nossos ofensores com os olhos da misericórdia celestial. Você já percebeu que o alinhamento com a vontade do Pai se torna muito mais claro e natural quando priorizamos esses momentos de intimidade profunda no banquete da oração e da meditação bíblica?
Não troque a mesa do rei pelos banquetes ilusórios que o sistema deste mundo oferece, cheios de prazeres efêmeros que deixam a alma ainda mais vazia, faminta e desorientada. A porção diária da Palavra de Deus é o sustento exato que mantém a nossa fé inabalável diante dos ventos de doutrina e das pressões morais que tentam desviar os nossos passos do caminho da retidão. Para desfrutar plenamente dessa mesa de cura, precisamos desenvolver a disciplina espiritual, de romper com o ativismo e separar momentos exclusivos de adoração e silêncio diante do Altíssimo. Quando as preocupações do trabalho ou as crises familiares tentarem roubar o seu lugar na presença do Pai, posicione-se com autoridade e escolha a boa parte, que jamais lhe será tirada. Permita que o óleo da unção do Espírito Santo escorra sobre a sua cabeça, renovando a sua mente, curando as suas memórias dolorosas e enchendo o seu coração de uma alegria indizível. Que a certeza de que nada lhe faltará encontre eco em cada palavra que sair da sua boca, transformando o seu lar em um ambiente de paz, adoração e manifestação do poder de Deus. Caminhe com a certeza de que o seu pastor já preparou tudo o que é necessário para a próxima etapa da sua jornada espiritual, garantindo a sua vitória em todas as dimensões da vida. Com o coração saciado por essa comunhão extraordinária, estamos prontos para avançar rumo às últimas e mais profundas revelações sobre a fidelidade eterna do nosso provedor celestial. No livro do Salmo 100, versículo 3, as Escrituras nos exortam a reconhecer que o Senhor é Deus, que foi Ele quem nos fez e que somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Essa verdade fundamental serve como um espelho direto para a nossa relutância em nos submetermos inteiramente à soberania do Criador em nosso cotidiano. Perceba que a promessa transformadora de que nada nos faltará exige uma contrapartida que fere de morte o nosso ego inflamado, a renúncia completa da nossa própria autonomia ilusória. Quantas vezes você se viu tentando ditar as regras para o Altíssimo, estipulando como e quando ele deveria intervir em sua vida financeira ou familiar? Entenda uma coisa: o pastor só consegue guiar e proteger o rebanho que se dobra diante de sua autoridade legítima e aceita a direção do seu cajado, mesmo quando o caminho parece confuso. Será que a escassez de paz em seus dias não decorre justamente dessa sua insistência em lutar contra os direcionamentos que o Espírito Santo tem colocado claramente diante dos seus olhos? Note o seguinte aspecto: a verdadeira libertação espiritual começa no momento exato em que paramos de resistir à soberania de Deus e aceitamos a nossa condição de total dependência. Na dinâmica do pastoreio antigo, a ovelha, que se mostrava excessivamente teimosa ou rebelde, colocava em risco não apenas a sua própria integridade física, mas também a segurança de todo o grupo que a cercava. O condutor precisava, por vezes, usar o cajado com firmeza para trazer o animal de volta à rota correta, corrigindo a sua inclinação perigosa para o erro. Como você costuma reagir quando as contrariedades da vida funcionam como uma disciplina divina para frear as suas ambições desalinhadas com o reino? Não seria o caso de compreender que o silêncio temporário ou os planos frustrados são, na verdade, ferramentas de proteção para evitar que você caia em abismos espirituais irreparáveis? Andar debaixo do cuidado pastoral significa abrir mão do direito de dar a última palavra sobre o seu próprio futuro, confiando que a mente do Criador desenhou o melhor cenário para a sua existência. Essa submissão voluntária não anula a nossa dignidade humana, mas a eleva ao patamar mais alto, onde passamos a ser guardados pelo poder daquele que sustenta o universo com a sua força infinita. A aplicação prática desse princípio demanda que você deposite o seu orgulho no altar da oração sincera,
confessando as suas tentativas tolas de governar a sua própria história com braços de carne. Quando a soberba tentar sussurrar que você é o único responsável pelo seu sucesso ou pela sua segurança, responda a esses pensamentos exaltando a grandeza e a fidelidade do Senhor. Se o próprio Jesus Cristo se esvaziou de sua glória celestial para viver uma vida de absoluta obediência ao Pai, qual é a razão de irmos em busca de caminhos traçados por nosso coração altivo? Rompa com essa postura defensiva e permita que a doçura da instrução bíblica molde as suas reações diárias diante das injustiças e dos desafios do trabalho. Caminhar sob a premissa de que nada faltará é ter a humildade de aceitar os tempos de pastos secos, sabendo que o pastor está nos preparando para as águas tranquilas que estão logo adiante. Deixe que essa certeza desfaça as tensões do seu peito, inaugurando uma estação de descanso espiritual profundo que o mundo jamais conseguirá compreender ou imitar. No livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, o grande plantador de igrejas declara que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo tanto ter fartura quanto passar necessidade. Essa declaração extraordinária revela o verdadeiro segredo espiritual que dá sustentação à promessa de que nada nos faltará, desvinculando o nosso bem-estar das variáveis financeiras do mundo. Perceba que o contentamento não é uma passividade conformista diante das dificuldades, mas sim uma convicção inabalável de que a nossa alma está plenamente suprida com a presença de Deus. Quantos indivíduos passam a vida inteira correndo atrás de uma estabilidade econômica ideal que nunca parece chegar, transformando seus dias em um ciclo sem fim de insatisfação crônica? Entenda uma coisa: a falta real que corrói o ser humano não está ligada ao saldo da sua conta bancária, mas sim à ausência de uma ancoragem firme no caráter imutável do Altíssimo. Será que as suas reclamações constantes sobre o que lhe falta não estão cegando os seus olhos para a imensidão das bênçãos que você já recebeu da parte do Pai? Note o seguinte fato sobre o contexto histórico em que essas palavras foram registradas. Paulo estava encarcerado em uma prisão romana fria, desprovido de confortos materiais elementares e dependendo da generosidade de terceiros para sobreviver. Mesmo diante desse cenário de severa restrição física, o seu espírito transbordava de uma alegria sobrenatural que desafiava a lógica humana e constrangia os seus próprios algozes. Como podemos justificar o nosso desespero emocional diante de pequenos contratempos cotidianos, se temos à nossa disposição o mesmo espírito que sustentou os mártires da fé? O pastor do Salmo 23 não muda a sua essência amorosa quando a economia entra em crise ou quando os nossos projetos pessoais sofrem atrasos inesperados. Ele continua sendo o provedor fiel, tanto no topo ensolarado da montanha, quanto na densa escuridão do vale, distribuindo a sua graça na medida exata para cada instante da nossa jornada. Desenvolver essa maturidade emocional nos blinda contra a inveja destrutiva que as plataformas sociais tentam semear em nossos corações a cada novo dia. Para exercitar o verdadeiro contentamento em seu lar, comece a substituir o hábito da murmuração pelo exercício diário da gratidão voluntária e expressiva por todas as coisas. Reúna a sua família ao redor da mesa e faça questão de enumerar os livramentos silenciosos, o pão de cada dia e a saúde que muitas vezes são ignorados na correria do cotidiano. Se o Senhor é a sua porção herdada, você já possui o tesouro mais valioso que o universo pode oferecer, tornando supérfluas as cobranças exageradas por status e ostentação material.
Mantenha os seus olhos fixos nas riquezas eternas que estão reservadas para os justos, rejeitando a ansiedade mundana que tenta transformar a sua caminhada de fé em uma busca egoísta por facilidades terrenas. Ao agir dessa maneira, a sua vida passa a exalar um perfume de paz e estabilidade que atrai aqueles que estão cansados de beber nas fontes secas deste século. Essa postura firme prepara o seu espírito para compreender a plenitude do descanso que nos aguarda quando confiamos o nosso destino inteiramente ao governo do Criador. No livro da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo nos ensina de forma categórica que no perfeito amor não existe espaço para o medo, pois o amor pleno afasta todo tipo de pavor atormentador. Essa afirmação teológica traz o fechamento perfeito para a nossa reflexão sobre o Salmo 23, versículo 1, mostrando que a confiança absoluta no pastor elimina as fobias que paralisam a humanidade. Perceba que viver com a certeza de que nada faltará é alcançar uma estatura espiritual onde as ameaças do futuro perdem totalmente a sua capacidade de gerar desespero em nosso coração. Quantas vezes você se pegou paralisado pelo temor da velhice, da solidão ou da escassez, esquecendo-se de que a sua vida está perfeitamente guardada em Deus? Entenda uma coisa: o medo funciona como uma armadilha espiritual que tenta diminuir o tamanho do poder do Altíssimo em nossa mente, fazendo com que os problemas pareçam gigantescos e intransponíveis. Será que não está na hora de você arrancar essa raiz de incredulidade do seu íntimo e passar a andar com a convicção de um filho legítimo do Rei do Universo? Note o seguinte contraste evidente em nossa sociedade atual. Enquanto o mundo corre de forma frenética em busca de proteções externas, blindagens financeiras e garantias humanas perecíveis, o verdadeiro crente descansa seguro debaixo do cuidado divino. Essa serenidade inabalável não provém de uma alienação ingênua em relação aos perigos reais da existência, mas sim do conhecimento prático de quem já provou a fidelidade de Deus em crises anteriores. O pastor que tirou Davi das garras dos predadores no campo é o mesmo Deus que está ao seu lado neste exato momento, pronto para guiar os seus passos nas decisões mais complexas. Por qual motivo continuaríamos a viver sob o peso da incerteza se a palavra empenhada do Criador nos garante sustentação em todas as estações? A jornada com o Senhor não nos promete a ausência de ventos fortes, mas nos dá a certeza absoluta de que a nossa estrutura espiritual jamais ruirá enquanto mantivermos a nossa fé firmada nele. Essa convicção profunda nos devolve a alegria de caminhar, transformando a nossa rotina em um testemunho vivo da providência e do amor divino para com os homens. A aplicação definitiva dessa verdade transformadora em sua caminhada exige uma decisão de entrega total e irrevogável de todas as áreas da sua existência ao controle do Senhor. Pegue os seus projetos, a sua família, a sua saúde e as suas finanças e deposite-os com confiança nas mãos daquele que sabe perfeitamente como suprir cada detalhe com perfeita sabedoria. Pare de tentar resolver os dilemas da alma através de estratégias puramente humanas e permita que a palavra da verdade seja a bússola que norteia cada uma das suas escolhas diárias. Declare com a sua voz que o Senhor é o seu pastor, e por essa razão de peso eterno, nada faltará para o cumprimento do propósito que Ele desenhou para a sua história. Caminhe debaixo dessa atmosfera de suficiência, sabendo que a bondade e a misericórdia o acompanharão até o dia em que você habitará na casa do Pai por longos e infinitos dias. Que essa maravilhosa certeza seja a rocha inabalável que sustenta os seus passos, enchendo o seu ser de uma paz que excede todo o entendimento humano.